Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube, professor Rodrigo Bezerra aqui, ó, sempre tomando aqui um cafezinho gostoso, delicioso. E eu gravei aqui, eu resolvi gravar essa aula para o nosso canal aqui a respeito de um conteúdo da nossa língua portuguesa sobre o qual eu sou sempre interpelado, sempre questionado. Eu recebo quase que semanalmente algumas perguntas, peço perdão porque eu não consigo responder a todas, não consigo, né? Aliás, a maioria eu não consigo responder, mas sempre chegam perguntas a mim do tipo assim: professor Rodrigo, vocês me mandam uma estrutura e fazem assim, aí dentro tem um sujeito indeterminado, não é? E a minha resposta, em 90% das vezes, eu percebo, é sempre não. Não tem. Então eu percebi que sujeito indeterminado é um problema para muita gente. E acontece em prova de concurso público, tem a questão da concordância, etc, etc, etc. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho nesta aula e ó, ei, você que gosta de dica rápida, ligeirinha, não é sua praia agora aqui. Aqui é uma aula. E se eu estou falando que é uma aula, eu vou demorar. Então, assim, antes que você se frustre, se abuse, se arrete, porque as pessoas hoje têm até raiva, né? Então, olhe logo embaixo aqui, ó. Veja aí no tamanhozinho do vídeo aí, para você não ficar logo frustrado e frustrada com o tamanho. Eu vou demorar um pouco. Se você me der o prazer de acompanhar até o final, acredito que você vai aprender coisas interessantes, principalmente se você está estudando para a língua portuguesa. Então, se você gosta da língua portuguesa, é um amante da língua portuguesa, se preocupa em escrever bem. Se você desejar fazer algum curso comigo, acesse, você viu que na abertura do vídeo eu coloquei dois links, né, que é o nossalinguaportuguesa.com.br ou o portuguesparaavida.com.br. Ambos vão cair no mesmo lugar, né, e se você puder aí participar dos nossos cursos, né, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, será um prazer. Vamos começar? Vamos bater um papo? Preste atenção, eu já falei sobre esse cara chamado sujeito indeterminado em aulas anteriores. Eu só pegando um livro aqui, que é o meu livro, a gramática. Obviamente que os conceitos que eu vou colocar, os exemplos, eu tirei do meu livro e trouxe mais algumas coisas para discutir, tá? A gramática está sendo vendida, já está na 10ª edição essa gramática, está no site da Jotpódio, se você quiser adquiri-la também, vai ser uma honra para mim. Então, tudo que a gente vai conversar hoje está no meu livro e em algumas literaturas e outras gramáticas que eu trouxe aqui para a gente conversar. Vamos bater logo um papo inicial a respeito do seguinte, ó. Quando a gente estuda sujeito indeterminado, ele aparece no que eu chamo aqui de classificação clássica do sujeito aqui, ó. Ele aparece aqui como sujeito indeterminado, como um tipo de sujeito, né? E eu também trago na gramática o que eu chamo de outras classificações do sujeito. Tá? E aí, quando eu falo de outras classificações, o item 4 aqui, ó, aparece esse carinha chamado sujeito implícito. Dentro desse sujeito implícito, deixe-me dizer aqui para vocês, está a figura do sujeito indeterminado junto ao sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Então, lembra bem, o que é um sujeito implícito? O nome já está dizendo. É aquele que está em oposição ao chamado sujeito explícito. Então, se eu chamo de sujeito implícito, quem é que está ali dentro? Estão ali dentro o sujeito indeterminado e o sujeito oculto. Cuidado para não confundir com a questão da oração sem sujeito, que alguns chamam, na minha concepção, inadequadamente, de sujeito inexistente, tá? Então, beleza? Então já sabe onde está situado esse cara lá. Segundo ponto, vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Vamos começar a olhar no que eu chamo na definição do sujeito indeterminado. Essa é a definição que está na minha gramática, nova gramática da língua portuguesa para concursos, em que eu digo lá, o sujeito indeterminado ele aparece quando não se deseja ou não se consegue determinar, identificar, tá? Identificar o autor da ação verbal, o autor da ação verbal. Veja que quando eu falo aqui autor da ação verbal, mais aqui abaixo eu vou falar uma palavra importante, ó. E essa palavra aqui, agente. Então entendam aqui autor, esse carinha daqui, um pouco como a palavra, com a palavra agente. Aí deixe-me fazer logo aqui de cara uma observação. Eu estou num terreno extremamente pantanoso. O que significa dizer isso, professor? A questão do sujeito determinado, se você voltar a pegar alguns autores mais antigos, como por exemplo Mário Barreto, se você pegar Joaquim Matoso Câmara Júnior, se você pegar Antônio Chediak, você vai encontrar problemas.
Porque assim, porque esses caras colocam, às vezes, o próprio Segala, daqui a pouco eu vou falar sobre o Segala, o próprio Segala coloca como caso de sujeito hoje, muitas vezes, indeterminado, quando a gente não tem efetivamente um sujeito determinado. Então, assim, não é um conteúdo sobre o qual haja uniformidade de pensamento. Tá? Agora, eu vou dizer a você o que é que cai hoje, o que é que está caindo nas provas de concurso. Então, sim, outro detalhe. Por exemplo, se você pegar Joaquim Matoso, Câmara Júnior, Antônio Chediak, os caras vão fazer uma distinção entre o que é sujeito do que é agente da ação verbal. Olha que coisa interessante. E eles dizem que muitas vezes eu tenho um sujeito que não é o agente da ação verbal. Calma, né? Ele não está falando só de voz passiva, não. Tá? Então, assim, se você pensou, mas aí na voz passiva analítica é isso que acontece. É porque o sujeito ele é passivo, né? E eu tenho lá muitas vezes o agente, que é o praticante da ação verbal. Não estou falando disso, não. Você vai ver, eu vou falar sobre quais são as situações em que eles dizem que existe um sujeito, tá? Mas que não é o agente da ação verbal e não é voz passiva. Mas enfim, ou seja, não é um terreno tão simples, tá? Vamos continuar aqui comigo. Então eu digo lá, ó. Portanto, o que torna indeterminado o sujeito é a intenção ou a situação do falante que não sabe ou não quer individuar, precisar apontar o agente, autor da ação. O conceito de sujeito determinado, por isso, tem de partir da intenção ou da ignorância do falante, já que em português a maioria das construções apresenta sujeito. Aí deixe-me fazer aqui também um outro contraponto. Sempre que eu falo que eu falo alguma coisa de sujeito, tal, alguém me pergunta, eu já refalei isso mais de uma vez nas minhas aulas. Professor Rodrigo, sujeito é um termo que está lá na classificação da gramática. Se eu pegar aqui na minha, também vai estar isso aqui, ó. Eu falo disso aqui, né? Que está lá como termo essencial da oração. Tá aqui, ó. Se eu pegar aqui os chamados termos essenciais da oração, né, eu vou colocar lá o sujeito como termo essencial. Mas aí você me pergunta assim, mas ele não é essencial, né, professor? Aí eu fico só esperando, né? Eu fico só esperando aqui, ó. Tá aqui, ó. Termos essenciais de oração, tá aqui, né? Achar aqui, ó. Página 451 da 10ª edição. Gramaticalmente existem dois termos essenciais, eu digo o sujeito e o predicado. E sempre que alguém vê isso, me manda essa mensagem. Porque, na verdade, quem é essencial é só o predicado, né, professor? Eu não entendo assim. Joaquim Matoso, Câmara Júnior, pensa diferente. Existem outros autores que pensam que só o predicado é efetivamente essencial. Eu não penso. Eu gosto da ideia, por exemplo, acho que Napoleão Mendes de Almeida fala isso, Mário Barreto fala isso, que é o seguinte, as situações da língua portuguesa em que não há sujeito, elas representam, sei lá, 0,00001%. É a exceção da exceção da exceção da exceção. Tanto é que para você afirmar que numa dada estrutura não existe sujeito, você tem que estar muito bem seguro de determinadas categorias, determinadas construções. Tá? Então eu entendo que sim, o sujeito ele é um termo essencial, ele é um termo fundamental, importante, enfim, por aí afora, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, partindo da minha definição, eu trouxe outras definições aqui, ó. Adriano da Gama Cury vai dizer muitas vezes não se pode ou não se deseja ou não interessa indicar o sujeito de uma oração, o qual se diz indeterminado. Deixa-me só fazer um outro contraponto aqui. Veja, então, que o sujeito indeterminado, ele existe. Preste atenção para não achar que ele não existe. Ele existe. Entendeu? O que eu não consigo é precisá-lo, ou eu não quero precisá-lo. A minha intenção não é precisá-lo. Não há interesse em precisá-lo, mas ele existe, ok? Não confunda, portanto. Continuando aqui. A Amine Boane Awai, ele diz assim, ó, Aui, né? Quando não se quer ou não se pode explicitar a quem ou a que se refere o verbo, indetermina-se o sujeito. Pronto. Olha, Segalo, ocorre sujeito indeterminado quando não se indica o agente da ação verbal. Isso dá um problema para a discussão e vocês não têm noção. Mas, enfim, o Segalo é um deles, é um dos autores que ele traz no bojo da sua gramática. Acho que eu estou com ela aqui. Cadê aqui? Ah, por aqui. A Segalo está por aqui. Eu tenho aqui. Tem uma lá em cima, ali na minha estante aqui, que ele diz que existem 3 casos de indeterminação do sujeito. Hoje se entende, pelo menos a maioria dos gramáticos, que existem 2 casos, mas Segalo aponta 3 casos.
autores que apenas apontam 4, 5 casos de indeterminação do sujeito, eu acho. Acho que 5, não sei se é exagero, mas 4 casos eu já vi autores colocando isso, de indeterminação do sujeito. Então hoje, o Segal é um deles, que é problemático, mas vamos continuar. Depois eu tenho ali o Joaquim Matoso Câmara Júnior. Ele diz que, olha, pode haver um sujeito determinado, ou melhor, olha só o que ele chama de indiferenciado, isto é, referindo-se à massa humana indiferenciada. Olha aí, isso é um conceito do Joaquim Matoso Câmara Júnior, ok? Então, voltando para cá, sobre essa questão de autor, de sujeito determinado, eu queria que você percebesse comigo, né, voltando para a minha definição, uma parte aqui de um trecho do livro da Cecília Meirelles, que eu queria chamar a sua atenção aqui. Veja. Edmundo estava sempre em guarda contra os adultos. Vejam, eram os nossos permanentes adversários. Vejam, olha esse cara daqui, eram. Eu vou afirmar que esse cara aqui não tem sujeito? Você tem certeza? Será que eu vou afirmar isso? Presta atenção, né? Só diziam mentiras. Tem certeza que isso aqui é indeterminação de sujeito? Muito cuidado, né? Porque a gente vai ver mais à frente, eu vou falar isso para você. Qual é o caso clássico da indeterminação do sujeito? É você colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas, tá? Você pode jogar no bojo aí eles ou elas, como indeterminado. Mas não é o eles e elas específico. É o eles ou elas indeterminado. Como o Matoso disse, a massa humana indiferenciada. Mas como o verbo precisa estar flexionado numa pessoa, eu jogo ele na terceira pessoa do plural. Mas muito cuidado, porque existe um autor que diz que o sujeito será indeterminado quando contextualmente eu olhar e não conseguir identificar um elemento a quem se possa atribuir efetivamente a ação verbal, né? O elemento praticador, executor da ação verbal. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, olha que interessante, eu tenho professor, quem é o sujeito aqui, é o adulto aqui atrás, que na verdade está aqui no eles, né? Eles, né? Tá aqui, terceira pessoa, eles quem? Os adultos que estão aqui. Então, isso não é caso. Só diziam mentiras. Quem? Os adultos. Que no caso aqui, né? Completar aqui, que no caso aqui, os adultos, né? Eles também. Agora, vamos continuar. Foi preciso a professora fazer uma conferência sobre o assunto. Veja o que ele está falando. Eu estou falando aqui de Edmundo, né? Aí diz assim, ele não saiu convencido. Ele quem? Edmundo. Dizia, só vendo. E em certas ocasiões, vejam agora essa situação. Depois de lhe mostrarem tudo o que queria ver, ainda duvidava. Aí eu faço a pergunta para você. Quem é aqui o sujeito desse cara mostrarem aqui? Que é um verbo que está, você está vendo aqui, na terceira pessoa do plural, né? Eu posso dizer agora, né, que é eles adultos? Não. Veja o contexto. Daí a importância de se avaliar, e sempre que você for fazer análise sintática, avaliar contexto. Olha o contexto que está lá dentro. Ok? Então, professor Rodrigo, quem é esse sujeito do mostrarem aqui? Aqui sim eu tenho uma situação de sujeito indeterminado. Né? Porque a ideia aqui da autora foi dizer, depois de lhe mostrarem tudo, quem não interessa, não sei, não quero precisar, eu não quero definir quem foi. Não é a professora, talvez tenha sido a professora, mais outras pessoas, mas a X, Y, Z, mas eu não quis. Então, qual é a minha observação inicial para você aqui que está assistindo essa aula? Cuidado quando for olhar a indeterminação do sujeito. Muito cuidado. Analisa para ver contexto, analisa direitinho, vê o verbo, observa para você não errar. Combinado assim? Beleza? Vamos continuar aqui com o tio Rodrigo, tá? Segundo ponto. Situações em que o sujeito, gente, dá uma sacada. Não é indeterminado. Tá? Não é indeterminado. Primeira situação, veja. Quando eu tenho pronomes, prestem atenção. Pronomes indefinidos e interrogativos não induzem sujeitos indeterminados. Detalhe, existem autores antigos que dizem que é caso de indeterminação do sujeito. Hoje não se vê mais assim. Não se vê mais assim. Acho que eu tô até com um livrinho aqui, Adriano da Gama Cury. Tem um livrozinho aqui, esse aqui pequenininho, verdinho aqui. Porque ele deve estar com a imagem aqui. Deixa eu cortar o dispositivo aqui de chroma key, porque eu coloquei um filtro de chroma aqui.
Mas essa capinha que você tá vendo aqui é verdinha, tá? É verdinha, porque ele cortou o filtro de croma, tá ativo aqui. Mas esse cara vai dizer, olha, antigamente sim se pensava no pronome indefinido como sendo um tipo de sujeito determinado. Hoje não é mais. Aí o que vai acontecer? Você vai encontrar, por exemplo, Joaquim Matoso Câmara Júnior dizendo que sim, os indefinidos, pronomes indefinidos formam sujeito indeterminado. Aí você vai encontrar Antônio Shediac dizendo não é sujeito necessariamente indeterminado, mas é que ele é o sujeito. Aí o que ele vai dizer? Ó, ele vai dizer assim, ó, deixa eu voltar para cá aqui, ó. Ele vai dizer assim que esse cara daqui, ele é o sujeito gramatical, mas não é o agente da ação verbal, ó. Ele vai chamar isso aqui de sujeito gramatical, mas ele vai dizer, mas não é o agente da ação verbal, ele diferencia. Gente, vamos fechar aqui o negócio. Joga aí na cabeçote. Veja, hoje, para concurso público, para prova, tá? São 2 casos de indeterminação do sujeito e prio. Acabou com isso. E prio. Ok? Então, professor, pronome indefinido forma sujeito indeterminado? Não. Você tem uma semântica de indefinição. Né? Quando eu digo alguém chegou, pronome interrogativo induz sujeito indeterminado? Não. Eu apenas tenho uma dúvida em relação, até porque eu estou num processo de interrogação direta. Quem chegou? Né? Quem chegou? Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho situação. Quem bateu? Eu não tenho situação de sujeito indeterminado. Quem é o sujeito aqui, professor? O sujeito é o próprio quem. Tanto é que se baixa vocês, ó, quem bateu a porta? Você responde aqui, ó. Paulo bateu a porta. Pronto. Basta você perceber, né? Paulo bateu a porta. Basta você perceber isso e ver que Paulo aqui é o nosso sujeito. Outra aqui, ó. Ninguém conhece esse projeto. Sim. Quem é o sujeito? Ninguém. Aqui o meu sujeitão, formado por um pronome indefinido. Combinado? Então, cuidado para não achar que há sujeito indeterminado quando eu tenho apenas um pronome indefinido. Uma estrutura que vocês me mandam muito. Olha essa daqui, ó. Os que não estudaram terão dificuldades para fazer as questões. Aí alguém me manda, professor, os que não estudaram, isso aqui é um sujeito indeterminado. Né? Não, não, não e não. Por mais inespecífica que seja essa ideia, o sujeito ele tem nada de indeterminação. Muito pelo contrário, os termos que são sujeitos estão lá no período aqui, ó. Primeiramente, é importante que você aqui, eu vou apagar isso aqui, deixa eu só apagar essa linhazinha daqui, ó. Perceber que aqui eu tenho uma oração, ó, eu tenho aqui uma oração adjetiva, tá? Oração adjetiva, pronome relativo aqui retomando o pronome demonstrativo reduzido os, que quer dizer aqueles, ó. Esse cara que tá aqui, ó, o aqueles, ele é sujeito para esse cara que está aqui embaixo, ó. Aqueles terão dificuldades. Agora, ó, e de novo, ó, aqueles, que aqueles não estudaram. Esse que está aqui, ó, é o sujeito, pronome relativo sujeito do verbo estudar. Então não tem nada de pronome de sujeito indeterminado aqui. Quem avisa, amigo é. Outra estrutura que não tem nada de sujeito indeterminado, tá? Vou apagar tudo isso aqui que eu escrevi em cima. Se você quiser, você volta o vídeo aí. Professor, o que você tem aqui? Ó, eu tenho aqui, na verdade, um período composto, né? Isso aqui é um provérbio, um dito popular. Rodrigo, quem é o sujeito do verbo de ligação aqui, do verbo ser aqui, ó, do verbo de ligação? É amigo. Quem é amigo? Quem avisa. Eu estou diante de uma estrutura de sujeito. Presta atenção, tá? Eu estou falando do verbo ser. Tá? Veja, o sujeito do verbo ser é a oração inteira que está aqui. Portanto, tudo isso aqui, ó, é um sujeito oracional para o verbo ser. Se você não sabe o que é sujeito oracional, eu gravei uma aula aqui de quase 1 hora para falar do que é sujeito oracional. Tá no meu canal aqui. Procure nos vídeos do canal aqui que você vai encontrar, ok? Vamos voltar para lá então, ó. Se um detalhe, professor Rodrigo, quem é o sujeito então do verbo avisar? Quem? É o pronome quem aqui, ó. Quem avisa. Ah, então não tem nada de indeterminação do sujeito. Não tem nada de indeterminação do sujeito. Então, preste atenção nisso para você não ter mais dúvidas. Aí agora o que a gente vai fazer? Ó, cheguei a 20 minutos de aula, essa introdução. Vamos ver agora situações em que sim, o sujeito ele é indeterminado. Agora vamos dar uma olhadinha em situações. Primeira situação clássica, eu já falei para vocês, com verbos na terceira pessoa do plural. Preste atenção, ó, sem fazer referências a nenhum substantivo anteriormente ou posteriormente expresso.
nem ao pronome, preste atenção, nem ao pronome pessoal do caso reto eles. Preste atenção para depois não dizer que eu falei nada errado. Professor Rodrigo, preste atenção, mas o verbo não estará na terceira pessoa do plural? Sim. Não é ali a terceira pessoa do plural eles ou elas? Sim. Mas lembra do que eu comecei dizendo? Não é o eles, elas, executores da ação verbal. É o eles, ela como massa indeterminada. Lembra? Na definição do Matoso Câmara Júnior lá. Ok? Então vamos lá, voltando para cá. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, imitaram o professor de português na última aula. Imitaram. Quem foi que fez essa imitação? Não sei. Não quero precisar. Tá aqui o meu verbo na terceira pessoa do plural. Tá aqui uma situação clássica de sujeito indeterminado. Outra, olha, eu trouxe um exemplo que está na gramática, que eu gosto. Por quê? Porque é outra situação. Fazem assim, professor, o sujeito indeterminado requer que o verbo esteja no passado, né? Sempre no passado, né? Levaram, imitaram, falaram, disseram. Não é assim, né? Não. Não tem tempo, pai. Agora, é comum que a gente coloque no passado. Eu não sei, pela estrutura, pela situação comunicativa, mas não tem nada a ver de ser esse passado. Tá? Olha aí o verbo no futuro aqui, né? Aliás, uma locução verbal indicando futuro, não o verbo no futuro, né? Ó, uma locução verbal aqui de percepção futura aqui, ó. Vão telefonar. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é uma locução verbal que indica um futuro do presente composto. O que é vão telefonar? Telefonarão. Então veja que a percepção que está aqui, né? Não é só de, eu vou ter um verbo que necessariamente tem que estar no passado. Não, você está vendo aí uma locução verbal de semântica futura, né? Embora o verbo ir esteja ali no presente indicativo, mas a formação de presente indicativo ali do verbo mais o infinitivo forma justamente o chamado futuro do presente composto, cuja noção é futura, tá? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Então vão telefonar para você hoje à tarde. Novamente aqui, verbo na terceira PP, sujeito determinado. Dizem que sou louco, né? A música aí, tá? Não sei nem quem é que canta isso aí. Mas aqui, ó, dizem. Quem é que diz? Não sei, tá? Não sei. Terceira pessoa do plural, sujeito. Sujeitão aqui indeterminado, tá? Indeterminado. Vamos lá. Sequestraram um empresário que é dono do grupo, sei lá, Importa SA, tal. Presta atenção. Onde é que aparecem muitos professores sujeitos indeterminados? Em noticiários policiais. Sequestraram, mataram, roubaram, levaram, sei lá, estupraram, etc. E tal. Noticiário policial, você vai encontrar muitos sujeitos indeterminados. Ok? Então tá aqui o sequestraram empresário como sendo aqui o sujeito indeterminado. Tá? Na terceira pessoa do plural. Fica atenta, mãe, pois poderão ligar, olha o futuro, poderão ligar para a senhora e poderão enganar-te. Aqui duas estruturas, veja que eu estou falando daqui, tá? Dos verbos que estão aqui, tá? Fica atenta, mãe, né? Porque aqui o sujeito aqui, ó, não é mãe não, tá? Que mãe aqui é vocativo, pelo amor de Deus, tá? Aqui o sujeito é tu, tá? Né? Pode ter até um errozinho, comi o S aqui, tá faltando o S aqui, fica, né? Aliás, desculpa, imperativo, fica atenta, mãe, tá certo, tá? Não engoliu o S não, teria por causa do imperativo. Fica tu, então o sujeito aqui, para mim eu tenho engolido o S, não engoli não. Fica tu atenta, mãe, pois poderão ligar para a senhora e poderão enganar-te. Duas estruturas aqui à frente, ó, todas as duas no futuro, com sujeitos indeterminados. Fechou? Bem, esse é o caso mais comum de sujeito indeterminado que nós temos na língua portuguesa. Professor Rodrigo, qual é o outro caso, número 2, que cai muito em concurso público? Esse aqui, ó. O segundo caso, porque ele vai necessitar que você entenda de predicação verbal, de regência verbal. Então, o segundo caso é esse aqui, ó. Com verbos intransitivos, tá? Transitivos indiretos ou de ligação, acompanhados da partícula se. Essa partícula funcionará como índice de indeterminação do sujeito. O mais importante é notar que, nesse caso, o verbo ficará, né, ou permanecerá obrigatoriamente onde? Na terceira pessoa do singular. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui envolve concordância. Para você não confundir com a outra regra. Qual é a outra regra, professor? Que é a regra da voz passiva sintética, ou voz passiva pronominal, que é aquela que acontece com o verbo transitivo direto, ou o verbo transitivo direto e indireto associado ao si, em que o si vai funcionar como
partícula apassivadora ou pronome apassivador, como você quiser chamar. Então, neste caso aqui, esse é o caso que mais cai em concurso público, porque ele exige de você uma percepção maior, né, da estrutura. Então, tá aqui, eu coloquei aqui para você aqui, ó, o VL, VTI ou VI mais Si, em que esse menininho que vai estar aqui, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. E esses, né, nesses terceira pessoa do singular, eu estou pensando na frente, hoje eu estou acelerado aqui, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular fica o verbo aqui, ó. Esse cara daqui que vai ficar na terceira, eu estou olhando pro verbo falando coisa. Singular. Esse menino que você está vendo aqui, ele é o nosso índice de indeterminação do sujeito. Eu estou acelerado. Então vamos ver alguns exemplos com isso aqui, ó. Por exemplo, no Brasil já não mais se recorre a. Quem recorre, recorre a, verbo transitivo indireto, veja a preposição que está aqui, a. Quem é o si, professor? Está aqui o índice de indeterminação do sujeito. E a confiscos aqui é o objeto indireto, o complemento do verbo. Mesma coisa aqui embaixo, a mesma coisa, VTI com si. Então, quem é o sujeito, professor? Indeterminado, tá? Indeterminação do sujeito. Tá aqui, ó, dos acordos e tudo mais é o objeto indireto. Veja que esse verbo, ó, vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó, terceira pessoa do singular. Ok? Cuidado. Os livros dos quais se precisava, veja aqui, ó, precisava, quem precisa de, eu estou aqui com um verbo transitivo indireto, tá aqui o se aqui atrás, dentro, né, de uma oração adjetiva, esse se é o índice de novo, né, e tá aqui dos quais como sendo aqui o pronome relativo na função do objeto indireto. Quem é o sujeito aqui do verbo precisar, professor? Sujeito indeterminado. Cuidado para não confundir, cuidado para não confundir. Os livros aqui, ó, esse termo aqui é o sujeito. Mas para quem, professor? Fica passando aqui para aqui, ó, para locução de voz passiva foram doados. Número 4. Não se deve assistir a filmes que atentem contra a moralidade, portanto, ó, numa locução verbal, o verbo aqui é transitivo indireto, tá aqui o meu cisão aqui atrás como índice de determinação do sujeito. E há filmes aqui, o objeto indireto. Né? Veja agora aqui, ó, trabalha-se muito no escritório em que eu estagio. Né? Tá aqui o verbo intransitivo, ó, o verbo intransitivo, mais aqui a partícula si aqui como índice de determinação do sujeito. Então, estes são os dois casos clássicos que a gente chama de indeterminação do sujeito e que caem muito em concursos públicos. Cuidado com situações bem curiosas na nossa língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha nelas agora. Primeira situação. Veja, bateram a porta. Professor. Quem bate alguma coisa. O verbo aqui é transitivo direto. A porta aqui é o objeto direto. E veja que o verbo está onde? Terceira pessoa do plural. Isso aqui induz o quê, professor? Sujeito indeterminado. Então, o sujeito que eu tenho aqui, indeterminado. Ok? Agora, veja aqui no 2. Bateu-se a porta. Cuidado. Aqui o verbo é transitivo direto, associado a quem, professor? Ao si. Quem é o si, portanto? Partícula apassivadora. E a porta que está aqui é o quê, professor? Sujeito simples, tá? Tá aqui o meu sujeito simples, sujeito passivo, é claro, voz passiva sintética, mas é um sujeito simples. Professor, se fossem as portas, eu ia dizer o quê? Bateram-se as portas. Agora veja a diferença para número 3. Bateu-se a porta. Veja que agora, a porta que você está vendo aqui é uma locução adverbial. Né? É uma locução adverbial, é o adjunto adverbial locucional. Eita, botei ADJ. Tá vendo como eu estou acelerado hoje? É adjunto adverbial locucional aqui, ó. Locucional. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo intransitivo, bateu-se, mas, né? Bateu-se a porta como adjunto de lugar. Portanto, agora aqui eu tenho índice, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Aqui nessa estrutura eu tenho sujeito indeterminado. Olha que curiosidade. Vamos ver agora a 4 e 5. Vejam, chegaram as cartas e enviaram as cartas. Esse aqui é um ponto muito importante. Eu explico isso nos meus cursos, né? Para você não confundir com a ideia do quem é sujeito indeterminado e quando não tem sujeito indeterminado. Muito cuidado. Vejam que aqui,
Na número 4, chegaram as cartas e enviaram as cartas. Vejam, os dois verbos estão na terceira pessoa do plural. Vá, ó, terceira PP. Agora me responda, onde é que está o sujeito indeterminado aqui? É na 4 ou na 5? O que é que vocês acham? 4 ou 5? Veja se você acerta. Bem, muito bem. Veja, as cartas da número 4 aqui, ó, elas representam o meu sujeito simples, ó. Elas chegaram, portanto, aqui eu tenho o sujeito. Agora veja, enviaram as cartas, eu não consigo definir agora, né, quem é o sujeito que efetivou a ação. Opa, professor Rodrigo, então as cartas aqui é o quê? O objeto direto. Ele é o objeto direto do verbo enviar, que é transitivo direto. Aqui o verbo em cima está como intransitivo, o verbo chegar. Um fato curioso. Professor Rodrigo, como é que eu excluiria essas possibilidades de quem seria ou não o sujeito indeterminado neste caso aqui? Pelo sentido passivo. Vejam que no primeiro chegaram as cartas agente ativo, efetua a ação verbal. Enviaram as cartas, perceba que a estrutura ali, embora alguns autores digam ou falem que quando eu estou diante de sujeitos indeterminados, não se fala em voz ativa ou passiva, eu não gosto desse negócio, eu não concordo com isso. Não veja que nas duas estruturas eu tenho voz ativa. Mas veja que, se é voz ativa, a ideia é que o sujeito efetue a ação verbal. Qual é o número aqui? Que eu esqueci até. Na número 5, quando eu falo aí enviaram as cartas, eu percebo que as cartas foram enviadas. Existe uma carga passiva em cima do termo as cartas que não permite que eu o tome como sendo sujeito. Portanto, ele é complemento verbal o quê? Objeto direto. Típico, característica típica de objeto direto. Qual é, professor? Apresentar carga passiva para o verbo transitivo direto. Entendido? Então ali eu excluo essa possibilidade clássica de eu tomar esse termo como sendo sujeito. Portanto, na número 5 aqui embaixo, ó, essa daqui, eu tenho sim aqui um sujeito indeterminado, ok? E para terminar, vejam, né, algumas situações também curiosas. Veja esse verbo aqui, ó. Preste atenção porque a regência do verbo vai interferir na questão do sujeito. Nunca se esqueçam disso. Vejam esse aqui, ó. Trata-se de pessoas idosas. Veja que eu tenho aqui um verbo que ele é transitivo indireto, tratar de. Então, pessoas idosas que vocês estão vendo aqui é o objeto indireto. Veja que ele está associado ao si. E se ele está associado ao si, esse cara quem é? Índice de indeterminação do sujeito. Até aqui para esse verbo. Mas vejam que na segunda oração do período composto, ó, mas se tratam pessoas idosas com carinho. Veja que aqui agora eu tenho um VTD, né, associado a um si. Quem é esse si, professor? Partícula passivadora. Portanto, este termo aqui, ó, pessoas idosas, é o meu sujeito passivo. Veja com o mesmo verbo. E a mesma coisa aqui, 7 e 8. Veja, o verbo atender, se você for observar, pegar qualquer dicionário de regência, se você pegar aqui a minha gramática, aqui, ó, e for observar o verbo atender, eu falo sobre ele aqui na parte de regência, e eu vou dizer que o verbo atender, ele apresenta duas regências, no sentido de, aqui, ó, eu falo disso aqui no finalzinho do capítulo de regência aqui, em que eu falo, e depois eu falo de novo, quando eu vou estudar crase, eu falo de novo, né, sobre o verbo atender, tem uma tabelinha que resume, em que eu digo, olha, o verbo atender pode ser atender a ou atender a alguma coisa. Aqui, ó, na página 684. Atender pode ser VTD, ele já atendeu os clientes, ou pode ser VTI com a preposição a. Ele já atendeu aos clientes. Você vai dizer, e o que isso tem a ver com sujeito, professor? Tudo. Tudo, porque a regência vai interferir. Tá? Então, ó, observe aqui, ó, numa situação com o si de novo aqui, ó, não se espaço as pessoas que estavam à porta, eu vejo que aqui, ó, as pessoas que estão aqui, ó, foram elas que não foram atendidas. Portanto, eu estou trabalhando nesse sentido aqui com o verbo que é transitivo direto. Tá aqui atrás o si, portanto, partícula apassivadora. Portanto, eu vou dizer que não se atenderam, que não se atenderam as pessoas. Concordando aqui com esse termo as pessoas, que é o meu sujeito. Agora vejam aqui embaixo.
Vejam que aqui agora as pessoas têm aplicação de quê, professor? De um acento grave, eu tenho uma crase, indicando que aqui tem uma preposição. E aí vem uma regra clássica, né, que eu também falo no livro. Sujeito não pode ser preposicionado. Não existe preposicionamento de sujeito. Tem situações muito exceptivas, mas a ideia é essa. Sujeito não se preposiciona, não se deixa, o núcleo do sujeito não se deixa reger por preposição. Então, se eu sei que aqui tem preposição, logo e tem a aplicação do acento grave, eu entendi que esse verbo aqui está sendo usado como o quê? Verbo transitivo indireto. E se ele tem si aqui atrás, o que acontece? Eu estarei diante de um índice de indeterminação do sujeito. E aí eu vou ter que fazer o quê? Deixar esse verbo na terceira o quê? Pessoa do singular e dizer não se atendeu às pessoas que estavam à porta. E nesse caso aqui, as pessoas passa a ser o quê? O complemento verbal indireto, ou seja, o objeto indireto do verbo. E aí? Como é que você tá? Olha, quase 40 minutos de aula, 36 minutos. E eu tô chegando aqui ao final, já cansado, até suei aqui. Eu espero que você tenha compreendido, né, o que é esse sujeito indeterminado. E acima de tudo, que você perceba o quão é importante, né, para quem vai para um concurso público estudar a parte de análise sintática, entender termo, porque português está todo interligado. Então a gente usa conhecimento da área de regência, né? Veja que eu olhei ali o acento grave, para mim ele foi importante como um índice para me indicar ali que ali existe uma preposição, portanto a regência verbal é indireta, não é direta. Enfim, língua portuguesa é assim. Você vê que eu estou trabalhando aqui si que é índice, com si que é partícula apassivadora. Portanto, né, se você ainda tem dúvida com o sujeito determinado, espero que não, mas se tiver, vá para o meu site lá, o Português para a Vida, venha fazer curso comigo, eu tenho certeza que vai melhorar. Tá bom assim? Espero que você tenha compreendido, espero que eu tenha contribuído aí para o seu conhecimento. Curta aqui o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, se quiser deixar algum comentário, deixe, né? E se quiser falar comigo, aí manda um comentário, ou vá ao meu site e mande uma mensagem por lá. Tá bom assim? Fiquem todos com Deus. Grande abraço, forte abraço.